Graça e paz, amados irmãos e irmãs, que alegria, que prazer e que privilégio para mim é poder entrar aí na sua casa nessa segunda-feira e termos esse tempo de devocional, esse tempo precioso na presença do Senhor. E o tema para nossa noite é Mentes Blindadas pela Palavra do Senhor. Filipenses capítulo 4, do versículo 4 a 8 é o texto que eu quero refletir com você. Se você tiver com a sua Bíblia, você pode abrir nesse texto, Filipenses capítulo 4, do versículo 4 até o versículo 8, diz: Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa bondade conhecida de todos os homens. O Senhor está perto. Não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus por meio de oração e de súplica e também com ações de graças. E a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. Blinde a sua mente com a palavra do Senhor, com as dinâmicas da palavra do Senhor. E esse é o tema para a nossa reflexão nessa noite. Mas, meus queridos, todos nós sabemos que o ser humano é um ser tripartite, isto é, composto por corpo, alma e espírito. O corpo nos permite interagir com o mundo físico. A alma nos permite responder ao mundo intelectual e emocional. O espírito, por sua vez, nos permite nos relacionar no mundo espiritual. Cada uma das partes desse sistema é extremamente importante. Sem o corpo, não teríamos contato com o mundo físico. Sem a alma, não teríamos a capacidade de pensar, de sentir, de inteligir. Sem o espírito, não teríamos a capacidade de comungar, isto é, de ter comunhão com Deus. Mas para a nossa reflexão, especificamente dessa noite, eu quero me concentrar na alma. Sim, na alma. A alma também pode ser chamada de mente e é a sede do nosso intelecto, da nossa intelecção. É a sede das vontades, das emoções, das volições em geral. É onde nós pensamos, sentimos e tomamos as nossas decisões. É também o lugar onde todos os conflitos que enfrentamos começam. Vejam bem, a mente é o maior campo de batalha. Sim, é lá que a carne, o pecado e o diabo lutam diuturnamente pelo controle. O controle da nossa mente é o alvo dessas instâncias. Destarte, precisamos entender que essa batalha que travamos na mente é de dimensões titânicas. É uma batalha espiritual. Em última análise, é uma batalha entre o bem e o mal para o controle das nossas vidas. E como essa batalha é espiritual, nós devemos combatê-la com recursos espirituais. O apóstolo Paulo nos diz em Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao 18, que a nossa luta não é contra carne ou sangue, é contra os principados e potestades nas regiões celestiais. E ele fala que nós precisamos de um poder que não é nosso, não é inerente nosso, é um poder de Deus. Nós precisamos nos revestir desse poder e também usar a armadura do Senhor. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 ao 5 vai dizer que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todos ao entendimento da obediência do senhorio de Cristo. Meu amado, minha amada, você não precisa perder essa batalha da sua mente. Você não precisa ser derrotado em sua caminhada com o Senhor. Você não precisa viver uma vida pequena, medíocre, diminuta e controlada pelos desejos da carne. Sim, você pode viver sendo controlado pelo Espírito de Deus. Você pode vencer essa batalha com aquilo que o Senhor já dispôs a você. E a primeira pergunta que você poderia fazer é: mas como, pastor, eu posso vencer essa batalha, visto que a minha carne e o diabo lutam diuturnamente pelo controle da minha mente? Em primeiro lugar, é importante entender que isso não acontece automaticamente e nem como se fosse um passe de mágica. Você precisa tomar algumas medidas que poderão te auxiliar para que a vitória seja sua e seja favorável à sua vida. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento, para que experimenteis quais sejam a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Segundo, precisamos
saber que não estamos sozinhos nisto, pois existe uma promessa do Senhor sobre esse assunto para as nossas vidas. Portanto, hoje à noite eu quero compartilhar com você 3 etapas ou 3 dimensões simples que nós podemos usar para blindar e fortalecer a nossa mente diante dessa batalha que vivemos todos os dias da nossa existência. E a primeira dimensão é: blinde a sua mente, construindo a parede do louvor no seu coração. Sim, o versículo 4 do texto que acabamos de ler diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. O apóstolo Paulo aqui está ordenando, é uma ordem para que o crente se alegre. Note que a palavra está no tempo presente, na voz ativa e no humor imperativo. Isso significa que é literalmente uma ordem e não uma sugestão. Mas sejamos sinceros, nem sempre estamos felizes. Paulo, por exemplo, estava nesse momento que ele escreveu esse texto, algemado entre 2 soldados numa prisão romana. Mas ele sabia que, independente das circunstâncias que ele estava vivendo, Deus não muda, ele é imutável. E é por isso que ele nos diz: alegrem-se no Senhor. Outra vez vos digo, alegrem-se. Vejam, as pessoas vão mudar, as circunstâncias vão mudar. Sim, a vida muda constantemente, mas o Senhor nunca muda. Por isso podemos aprender e depreender do que o apóstolo Paulo acabou de nos dizer e alegrarmos-nos no Senhor pelo que Ele é, pelo que Ele tem feito em nós e pelo que Ele vai realizar ainda em nossas vidas. Essa é a nossa grande confiança e a nossa grande esperança. Há uma promessa de Deus em nossas vidas, sim, mas veja só, mesmo que a sua estrada, a sua caminhada esteja difícil, lembre-se, Ele foi quem planejou o seu caminho. Salmo 37, versículo 23 vai dizer esta promessa: Ele prometeu fazer com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Romanos capítulo 8, versículo 28. Ele prometeu estar conosco todos os dias das nossas vidas. Hebreus capítulo 13, versículo 5 também. Mateus capítulo 28, versículo 19. Ele também prometeu em todas as coisas nós seríamos mais do que vencedores por aquele que primeiro nos amou. Romanos capítulo 8, versículo 37. Ele também nos prometeu que a nossa leve e momentânea tribulação produzirá em nós um grande e eterno efeito de glória, acima de toda comparação. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17. Portanto, mesmo quando você não se sentir feliz ou momentaneamente infeliz com a sua vida, aprenda a ser feliz no Senhor. Blinde a sua mente com louvor, em nome de Jesus. A segunda característica é: blinde a sua mente construindo uma parede de oração. A parte B do versículo 5 até o versículo final do versículo 6 diz: perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes a vossa petição seja em tudo conhecida diante de Deus, pela oração e súplica e com ações de graças. Sim, meus irmãos, o versículo 6 nos adverte contra os perigos da ansiedade. A palavra ansiedade refere-se a um estado de espírito que é agitado com os ventos e as circunstâncias da vida. Veja, não há nada errado em se preocupar. Todos nós temos as nossas preocupações com coisas certas. O problema está quando as preocupações é quem nos tem, é quem nos domina, é quem dirige a nossa vida. Aí o sujeito ansioso passa a desfalecer e enfraquecer as suas energias. Portanto, a preocupação é tão perigosa porque permite que a mente conceba noções falsas sobre Deus. A preocupação diz: Deus está morto. Ou se ele existe, ou se Deus existe, obviamente ele não se importa comigo e com minhas situações. Mas ambas as afirmações são falsas, porque sim, Deus existe. Hebreus capítulo 7, versículo 25 vai declarar isso. E ele se importa com você. Hebreus capítulo 4, versículo 5 diz que ele é o supremo sacerdote e se preocupa com a sua necessidade, com o seu problema, com as suas questúnculas, com as suas questões mais profundas. Ele se preocupa com a sua vida. Assim, quando os problemas aparecerem, temos sempre uma ajuda advinda do alto. E o apóstolo Paulo diz nesse texto, na parte B do versículo 5, ele diz: o Senhor está perto. Sim, ele sempre está perto. Hebreus capítulo 13, versículo 5, ele diz: sempre estarei convosco. Já no versículo 6, nós somos estimulados a exercer
a oração. O Senhor está perto e você pode orar, pode ter um relacionamento com Ele. Paulo fala de oração, súplicas e petições. Aqui podemos pensar, por exemplo, na oração geral, na oração específica e na oração detalhada. Eu não tenho tempo para poder dirimir todas essas questões aí, dessas 3 dimensões da oração, mas entenda isso, a oração geral, oração específica e oração detalhadas. Mas o principal argumento deste versículo é que, em vez de nos preocuparmos, nós devemos demonstrar a nossa fé no poder e na vontade de Deus, buscando o Senhor em oração. O versículo 6, na parte C, inclusive, vai nos estimular não só a buscar o Senhor em oração, mas termos um coração agradecido, um coração grato diante do Senhor. Portanto, independente das situações que você enfrenta na sua vida, neste momento, aprenda a louvar ao Senhor através de todas elas, porque o Senhor é soberano. Guarde uma coisa no seu coração: nada gera mais alegria ao coração de Deus do que um coração genuinamente agradecido. Lembram de Paulo e Silas na cadeia, meia-noite, já foram açoitados, estavam sofrendo, mas adorando, bendizendo e louvando o nome do nosso Deus. Deste modo, a promessa de Deus é que Ele substituirá as nossas preocupações pela sua paz. O versículo 7 vai dizer que é uma paz que transcende, que nós não podemos cognitivamente compreender, extrapola a nossa compreensão. Por quê? Porque mesmo diante da tribulação, você tem paz. E aí dá para entender uma relação como essa? O apóstolo Paulo e Silas na cadeia, em paz. Sim, essa paz é uma paciência que vem da parte do Senhor e flui nos nossos corações. Mas ainda no versículo 7 vai aparecer uma palavra, guardará. Essa palavra significa construir um forte ao redor e colocar um guarda. Isso é lindo, irmãos, e é digno de nota. O Senhor promete colocar um guarda em torno do nosso coração, da nossa mente, para que eu e você possamos confiar nele e permanecer fortalecidos nele. Em vez de nos preocuparmos com as coisas que nós não podemos resolver, nós deveríamos então apoiar-nos no Senhor e de todo o nosso coração. Portanto, blinde a sua mente com oração. Faça da oração uma parede, um muro construído para que as intempéries da vida e nem tampouco as investidas de Satanás, da sua carne e também as circunstâncias do mundo tire você do foco do Senhor. Finalmente, blinde a sua mente construindo um muro de pureza e santidade. É o que vai dizer o versículo 8, nós lemos detalhadamente no início. Todas as palavras que o apóstolo Paulo usa aqui no versículo 8 são figuras da palavra do Senhor. Aliás, o Senhor Jesus, lá em João capítulo 17, versículo 7, diz: santifica-os na verdade. E aí ele explica o que é a verdade. Ele diz: a verdade é a tua palavra. Irmãos, a Bíblia é verdadeira e tudo o que ela diz se encaixa aqui nas categorias mencionadas pelo apóstolo Paulo. Por exemplo, ela é honrada. Então o apóstolo Paulo diz tudo que é honesto, ou seja, honroso, tudo que é justo, certo, tudo que é puro, ou seja, santo, limpo, imaculado, tudo que é amável, ou seja, bonito aos olhos de Deus, tudo que é de boa fama ou boa reputação, cheio de virtude, excelência, louvor, ou seja, aquilo que tende a adorar. Tudo o que temos aqui é um chamado para fixar a nossa mente e o nosso coração em Deus. E a fonte para encontrar essas coisas é a palavra do Senhor. Em outras palavras, se encharcarmos a nossa mente com as palavras de Deus, não haverá espaço para o mal, não haverá espaço para as preocupações, não haverá espaço para o medo, não haverá espaço para as vinganças, não haverá espaço para a confusão, para problemas, porque a palavra do Senhor tem o domínio irrestrito sobre a nossa vida. Uma mente cheia e liderada pela palavra de Deus é uma mente estável. E se você quer uma mente estável, o único lugar para obtê-la é literalmente na palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É o que vai dizer Romanos capítulo 10, no versículo 17. Portanto, devemos, irmãos, tomar a iniciativa e forçar a nossa mente a refletir sobre a Bíblia e o que ela nos diz. Lembro-me de uma história, não sei se é verdadeira, mas é a história de um grande pianista que após um concerto tocou o piano e foi coisa linda. No final, um dos seus fãs se aproximou dele e disse o seguinte: eu daria a minha vida para tocar tão belamente quanto você toca. E o pianista virou-se para essa pessoa e disse: eu dei. Enquanto alguns daria, ele deu.
Irmãos, nós precisamos sim incentivar e forçar a nossa mente. Lembro-me de um amado irmão que tem um papel preponderante na minha caminhada de fé, chamado Jovelino. Nós caminhávamos quilômetros e quilômetros da nossa casa até a igreja, para a escola bíblica dominical. E esse homem ia cantando: divino companheiro no caminho, sua presença sinto logo a transitar. E aí ele cantava essa canção e enchia o meu coração da palavra do Senhor, ia recitando Salmo 121, Salmo 1, Salmo 84, ele ia recitando versículos bíblicos e aquilo foi encharcando o meu coração como já estava encharcado o coração dele. Sim, quando um coração é encharcado pela palavra do Senhor, a sua vida se torna estável. Uma mente saturada com a palavra de Deus é uma mente estável. Porém, isso é algo que só você pode fazer por você mesmo. Muitas vezes nós não aproveitamos o máximo de Deus em nossas vidas, porque permitimos que as nossas mentes se alimentem da sujeira do mundo o dia inteiro e nos debruçamos sobre os problemas e as pessoas problemáticas, e aí nós não conseguimos sorver as bênçãos de Deus. Se investíssemos a mesma energia para que a palavra de Deus habitasse em nosso coração dia após dia, isso tudo mudaria em nossa vida. Eu quero concluir com você nessa noite dizendo: a sua mente é um precioso presente de Deus, mas esse santo presente pode ser usado para o bem ou para o mal. Quem vence a batalha é sempre determinado por você. Ninguém pode controlar a sua mente a não ser você mesmo. A Bíblia nos diz que precisamos fortalecer a nossa mente, blindar a nossa mente. Esse é um trabalho individual e não pode ser transferido para nenhum outro. Veja o que diz Provérbios capítulo 4, versículo 23. Sobre tudo o que deves guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Eu quero desafiar você hoje à noite a fortalecer a sua mente, a guardar o seu coração, a levantar uma blindagem para que não entre no seu coração aquilo que é reprovável por Deus, mas sobretudo que entre na sua mente, no seu coração, palavras de vida e vida eterna, em nome de Jesus. Deus te abençoe nessa noite para a honra e a glória dele. O nosso motivo de oração, ou os nossos motivos de oração nessa noite são pelos motoristas em geral e pelos motoristas de transportes coletivos e também pelos eletricistas em geral. São pessoas que estão expostas a todas as intempéries e neste momento também a exposição desse vírus que está por aí. Vamos dedicar um tempo de oração em nome de Jesus. E uma vez outra, Deus te abençoe para a honra e a glória dele. Deus te abençoe.